Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui para assistir essa aula aberta do André Gravatá. É uma alegria enorme para nós da Escrevedeira recebermos o André, também como a gente estava comentando antes, uma pessoa que eu conheço, agora a gente calculou, já faz 16 anos, ou seja, quando eu o conheci, ele ainda era muito mais jovem ainda do que ele é. E sempre, desde que eu o conheci, eu já entendi que ali tinha alguma coisa muito especial mesmo e, às vezes eu acerto e se concretizou. O André é essa pessoa incrível que faz um trabalho educativo e artístico muito importante, com muitas ações que são muito originais, poéticas e efetivas. Mas antes disso, eu queria apresentar para quem ainda não conhece a Escrevedeira, e acho que o Norberto vai colocar aí para vocês conhecerem o site da Escrevedeira, né. A Escrevedeira é um centro cultural literário, né, cujas atividades são exclusivamente voltadas para as áreas de escrita e literatura. Então vocês não vão encontrar nenhuma outra área do conhecimento sendo trabalhada na escrevedeira. Essas 2 apenas, mas com todas as suas variações. Então são as oficinas de escrita, de curta, média e longa duração, os cursos expositivos também com várias durações diferentes, os cursos gravados, que nós temos 3 trilhas de cursos gravados que vocês podem assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, e também os guias de leitura em que a gente faz um curso para acompanhar a leitura de um livro muito extenso ou considerado muito complicado. Fazemos também viagens literárias, tá. Agora em maio a gente vai ter uma viagem chamada Café e Rosa, nós vamos visitar plantações de café em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e vamos também conversar, ler o Guimarães Rosa comigo. A escrevedeira também tem, clubes de leitura, clube de leitura de clássicos, clube de leitura de contemporâneos e um monte de outras coisas, lançamentos, palestras. Acabamos de ter uma palestra incrível com a professora Sandra Vasconcelos, que é curadora do arquivo do Guimarães Rosa no Instituto de Estudos Brasileiros, olha ela aí. E, enfim, são muitos cursos e a gente tem uma newsletter e quem se cadastra na nossa newsletter recebe a programação com antecedência, tem descontos, temos também o Substack, o Instagram, tá, para vocês conhecerem e se cadastrarem. E hoje, então, agora a gente começa com a aula do André, e só falando sobre o curso que o André vai dar na escrevedeira a partir da semana que vem, quem está assistindo a aula do André agora ou até amanhã, vocês têm direito a um desconto de 15%, no curso do André, né, só até sexta, o Norberto está me mostrando, com esse cupom aí, André15, tá bom? Depois, no meio da aula, ainda vou entrar de novo para avisar outra vez, mas o curso do André é escrever poemas a partir de memórias. Então, é isso, André, a bola é tua. E Noemi, obrigado. Obrigado por abrir aqui os caminhos. E, nossa, uma emoção poder estar aqui junto contigo também. Como a Noemi falou, são muitos anos, mais de 10 anos, 16 anos em que a gente já vem se encontrando. E eu aprendendo muito com a Noemi em várias, e várias e várias aulas, muitas aulas com a Noemi. Fico feliz demais em poder estar aqui hoje compartilhando um pouco das minhas histórias ligadas à poesia, a partir desse chamado que é onde nasce a poesia. Agradeço também ao Norberto pelo apoio, pela divulgação, pelo cuidado aí no processo. Agradeço cada pessoa que está aqui para a gente viver essa nossa poesia coletiva. Eu geralmente, nas aulas que eu dou, quem já me conhece, sabe que eu
costumo sempre propor exercícios de escrita, costumo sempre fazer um encontro mais dialogado, mas hoje eu vou trazer aqui alguns poemas e algumas histórias, então vou ficar um tempo falando, mas em algum momento também, claro, vou abrir aqui para gente seguir nessa troca. Mas trouxe aqui algumas histórias, versos para compartilhar com vocês, porque eu sinto que pode ser um jeito de ir criando um chão coletivo aqui. Quando eu falo de poesia, poesia para mim é uma paixão. Eu escrevo poesia, mas a poesia escreve em mim e se inscreve em mim de uma maneira que é arrebatadora. Então eu tô aqui para falar de uma paixão e vou trazer muitas vozes aqui junto comigo. Tem inclusive com vários livros aqui por perto que vão entrando, Cecília Vicunha, a Wisława Szymborska, a Audre Lorde, várias vozes vão se achegar aqui com a gente. E para abrir aqui esses caminhos, quero falar um verso que tem a ver com esse chamado para essas vozes se achegarem. Eu costumo, falar que quando essas vozes estão presentes, acontece um converseiro, um converseiro. E eu vou pedir licença aqui para essas vozes, quem sabe irem se achegando com a gente, essas vozes antigas de tantas pessoas que podem nos ensinar, né. O verso é assim: peço licença aos ancestrais para começar esse converseiro. Nossa voz é pássaro ligeiro que vem pelo vento soprado por cada nosso antepassado. Peço licença aos ancestrais para começar nosso converseiro. Nossa voz é pássaro ligeiro que vem pelo vento soprado por cada nosso antepassado. Digo aqui essas palavras e vou compartilhar uma apresentação com vocês para ir mostrando aqui algumas imagens. Deixa eu colocar aqui. Eh, Vocês estão vendo? Tá Sim, sendo cortado, sim. André. Tá. Então eu vou começar Não, aqui. o André, tá pela metade, viu, só pra você Tá saber. pela metade? Deixa eu ver aqui como eu posso mudar. Para mais alguém tá pela metade? Só para. É, tem que dar um zoom Ah, alto, a André. imagem tá cortada. Isso. Dá um Que zoom alto. estranho. Acho que a tua tela deve estar muito grande, talvez, não sei. É. Pode dar Ctrl M que ele Ah, vai diminuir a tela, provavelmente. deixa eu ver aqui se eu mudar então. Eu vou parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo. Ia. Só um Se precisar, segundinho. André, tu manda pra mim, tá? Eu compartilho, não tem problema. Tá. É, eu acho que eu vou te mandar, porque aqui ah, vocês estão vendo ela faltando um pedaço, mas talvez aqui vocês veem o poema inteiro, Sim, tá certo. tá certo? Sim, aí Sim. sim. Ah, é ótimo. Então, na verdade, vocês estão vendo pela metade, porque ela é pela metade mesmo. Ah, Eu Olha já que ótimo, desconfiava, eu estava achando que era isso mesmo. ótimo. Esse convite aqui, onde nasce a poesia, ele não tem só uma resposta, ele tem muitas respostas possíveis. Então aqui eu vou convidando algumas vozes para junto com a gente refletir sobre essas várias fontes, essas várias raízes da poesia. E nesse início eu quero insistir nessa palavra fricção, na poesia que nasce da fricção com a vida e convidar aqui essa poeta que eu gosto tanto, que é a Wisława Szymborska, essa poeta polonesa, para, por meio de alguns versos, estar presente com a gente. Esse poema, fim e começo, está no livro Poemas dela. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás,
em cacos de vidro, em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos, envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos. E todas as câmeras já debandaram para outra guerra. Esse poema é uma explosão. E eu trago ele aqui como esse convite a perceber o quanto a poesia nasce nessa fricção com a vida, nessa fricção com o presente, nessa fricção com a realidade. Eu trago essa palavra fricção muito a partir do Ailton Krenak, ele fala um tanto também dessa palavra ao falar dessa relação com a vida, né. E quando a gente vê um poema como esse, a gente vê um poema que nasce dessa escritora que viveu o século XX, que viveu essas guerras que também atravessaram o corpo dela e que foram ganhando forma de poema, como esse poema aqui, ou como o poema Vietnã. Não sei se alguém já leu, se não leu, por favor procure, assim. Também é da Wisława. A pronúncia em polonês é Wisława, mas no Brasil também muitas vezes a gente fala Wislava, então às vezes eu fico, alternando um jeito de chamar e outro. E esse poema Vietnã é outro exemplo, assim, do quanto a poesia muitas vezes nasce dessa fricção incômoda com a realidade, desse desajuste que vai gerando faísca. E aqui é muito forte de também se dar conta do quanto a poesia, ela é esse lugar onde cabe tudo, né. A Adélia Prado tem um verso que ela fala que qualquer coisa é casa da poesia, qualquer coisa é casa da poesia. O Manuel de Barros tem um poema que ele vai falando, vai enumerando várias situações e objetos e tudo termina: "Serve para poesia". Tal coisa serve para poesia, aquela outra coisa serve para poesia. Aquele sentimento, aquela faísca, aquela fagulha, aquela farpa serve para poesia. A poesia nascendo desse lugar, dessa fricção. Fim e começo. Outro convite, pensar nessa poesia que nasce da descoberta. Para a gente falar a partir daqui, eu vou convidar um outro poeta, que também é um mestre muito querido, Ricardo Aleixo. Tem um livro de entrevistas do Ricardo Aleixo que eu indico muito, que chama Encontros Ricardo Aleixo. Numa das entrevistas, a Roberta Zampetti, uma jornalista, pergunta para ele assim: "Você acha que a humanidade já começou com as pessoas se comunicando poeticamente? Você acha isso?" Ele fala assim: "É, eu acredito, não tenho nenhum embasamento científico para afirmar, mas é bem possível que a linguagem tenha nascido a partir desse momento de descoberta do mundo. É bem possível que a linguagem tenha nascido a partir desse momento de descoberta do mundo. A gente observa isso pelas crianças. Não se deixa nada de fora na tentativa de aprender o mundo. É uma tentativa de corpo inteiro. É possível que aprender a ficar de pé, a usar as mãos para colher um fruto, para correr atrás de um animal, é possível que esses atos todos tenham sido gestos que instigaram também o surgimento da linguagem verbal. E se foi assim, eu tenho tudo para crer que terá sido poética essa dimensão, porque é a dimensão da descoberta. Tudo que é primeiro, tudo que é revelação é da ordem do poético. E aí a jornalista ainda pergunta para o Ricardo Aleixo, né: "E onde que a poesia está hoje?" Ele fala: "Em todos os lugares,
desde que se tenha uma disponibilidade emocional, um olhar, uma escuta para aprendê-la, para lidar com ela, para entendê-la como parte imprescindível da nossa experiência. Aqui eu queria sublinhar essa parte em que o Ricardo fala da relação entre poesia e descoberta, e dessa relação também entre poesia e descoberta ancestral. Eu já ouvi inclusive o Ricardo Aleixo falando isso outras vezes, né, imaginando esses nossos ancestrais mais antigos e como que eles forjaram a linguagem no corpo, e como essa relação com a descoberta, essa relação de revelação da realidade, ela é estrondosamente poética, estrondosamente poética, porque é um encontro que é uma centelha ao mesmo tempo, né. Tô falando aqui lembrando de uma história que um menino me contou, devia ter uns 6 anos esse garoto, e ele disse que um dia estava na escola, ele estava escovando o dente, ele abriu a torneira, ele viu a água caindo, e ele se deu conta que era água. Ele falou assim: "Eu vi que a água estava lá caindo da torneira, e eu disse", isso esse garoto de 5 anos, né, 5, 6 anos. "Eu vi a torneira aberta, a água caindo e eu disse assim: 'Te amo, água'". E aí eu fechei a torneira. Que isso, né? Que dimensão de relação com a vida que vai descobrindo e vai interagindo e vai criando um afeto por aquilo que existe. Quando o Ricardo Aleixo fala que essa dimensão ancestral da relação com o mundo, do reconhecimento, da descoberta do mundo, é que essa é uma dimensão poética, que aí a poesia já estava nascendo, a poesia já estava nascendo antes mesmo da muito antes, né, da palavra escrita, antes mesmo de algo que a gente nomeia hoje como uma palavra na voz, antes, num balbucio, a poesia já estava lá, brotando, né, cintilando. Ricardo Aleixo, uma outra voz para ajudar a gente a descobrir onde nasce a poesia. Ele, Ricardo, já levou a gente para um tempo antigo, e eu quero levar a gente ainda mais para esse lugar. Vou trazer outra voz aqui, que é o Otávio Paz, que é um poeta, um escritor mexicano que eu gosto muito e que ele fala da poesia com um espanto muito fresco, muito renovado. Tem um livro dele chamado O Arco e a Lira, que eu indico muito, e num dos textos desse livro ele fala que a poesia revela o mundo, e que a poesia é uma linguagem primitiva. Ele fala que a poesia é um caracol, onde ressoa a música do mundo, onde se condensa a música do mundo. No poema, a linguagem recupera sua originalidade primitiva. No poema, a linguagem recupera sua originalidade primitiva. A palavra vai mostrando as suas entranhas, como um fruto maduro ou como um foguete na hora de explodir no céu. É um poema, né, essa essa fala dele. Aqui é um ensaio, mas é um poema ao mesmo tempo, né. Para o Otávio Paz, a poesia é uma linguagem primitiva. No poema, a linguagem recupera essa relação antiga, porque a palavra vai se abrindo, vai mostrando quem ela é, vai mostrando quem ela é.
vai mostrando o que tem dentro dela, o que que ela guarda, que ainda brilha, que ainda acende. Quando eu leio o Otávio Paz e ele me fala sobre essa poesia que faz a gente recuperar o que é primitivo na palavra, faz a gente se relacionar com essas entranhas da palavra, e ele usa essa expressão, né, entranhas. Quando eu escuto o Otávio Paz, eu me lembro de um poema da Euridice Fontella, que é uma poeta que esse ano está sendo homenageada na Flip, e que eu já gosto dela, assim, há muito tempo e por uma paixão muito muito singular, assim. A Euridice realmente tem um estilo tão dela que você lê um poema e você fala: "É dela, é Euridice falando". E a história dela também, enfim, é muito marcante, até fala muito sobre como o Brasil lida com suas poetas. E trago aqui estes versos de Eurídice. O poema fala: "Tudo, tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Gente, que poema é esse? Aqui, a Eurídice está acordando as palavras na nossa frente, acordando essa luz impiedosa que está lá, formigando nas palavras. Está acordando o que há de cru nas palavras. Quando eu escuto esse poema, me lembro muito dessa fala do Otávio Paz, da poesia como essa chance de recuperar essa originalidade antiga da palavra. Essa palavra que é tão lúcida e ao mesmo tempo tão delirante, né, que nos atravessa. Ela é uma coisa, essa palavra, por isso ela nos atravessa. Não dá para passar incólume por ela. Tem mais um poema aqui da Eurídice que segue nessa toada de acordar na gente uma relação muito inaugural com a vida. Inclusive esse poema se chama Iniciação, né. "Se vens a uma terra estranha, curva-te. Se este lugar é esquisito, curva-te. Se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Se vens a uma terra estranha, curva-te. Se este lugar é esquisito, curva-te. Se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Gente, tinha que fazer uma música aqui desse poema pra gente ficar
repetindo, incorporar esse poema dentro da gente, porque aqui de novo tem algo que eu sinto que a Auride está ensinando a gente sobre a poesia e sobre inclusive essa origem da poesia, essa relação de estranheza, estranheza inaugural, uma estranheza que tá no nosso DNA, no nosso tutano, para usar uma palavra também muito estimada pela Conceição Evaristo, tutano. Tem uma estranheza inaugural na poesia, tem uma estranheza inaugural na palavra, em cada palavra. Até lembro de uma história, vivida aqui no corpo. Um dia eu fui falar sobre poesia numa escola muito rígida. Antes de entrar na sala, eu fiquei só olhando os alunos, assim, o professor não viu que eu estava chegando. E ele olhou para os alunos e falou: "Postura! Postura que vocês vão receber uma pessoa estranha". E aí eu pensei: "Gente, sou eu que vou entrar em seguida, depois dessa apresentação muito precisa". A Ana até deu uma risada. É, muito precisa. Uma estranheza inaugural, uma originalidade primitiva. É isso que está em jogo quando a gente está falando de poesia. Mais do que a rima, mais do que uma métrica. Claro que a rima, a métrica também estão na história da poesia e no corpo de poemas possíveis, mas tem algo ainda mais elementar em jogo. É sobre isso que a gente está caminhando aqui. Vou falar só mais um pouco, gente, antes de também aqui abrir a palavra, só trazer mais algumas vozes. Eu já falei aqui dessa poesia que nasce da fricção com a vida, dessa poesia que nasce da descoberta, dessa poesia que nasce do tempo primitivo. E agora eu vou falar um tanto dessa poesia que nasce do mistério. Mistério é uma palavra muito amada pelas pessoas poetas. E aqui uma poeta, escritora, artista, múltipla, que eu sou fascinado por ela, Cecília Vicunha, chilena. Aqui um trechinho de um texto dela que está nesse livro, Palavrar Mais. Lavrar as palavras como quem lavra a terra é a única arma permitida. A Cecília Vicunha, ela conta que ela nasceu numa casa com muito silêncio, no sentido de distrações, assim. Não tinha TV, na casa dela, tinha um aparelho de rádio que também ficava na cozinha, mas que não era muito usado. E ela passou a infância muito mais convivendo com os animais, com os bichos, as galinhas, por exemplo. E ela fala que ela aprendeu poesia também com esses bichos que ela convivia. Ela aprendeu poesia com os bichos, nessa infância para além da da palavra identificada pelos humanos. E quando ela fala de ter aprendido poesia com os animais, ela inclusive já fala isso, né, poesia é um mistério, a poesia é um mistério. E quando ela vai escrever a poesia dela, tem, eh, histórias do tipo, um dia que ela começou a brincar com as palavras, e um dia que não foi, nada trivial, né, porque foi
eh, numa época em que tinha acabado de acontecer o golpe militar no Chile. O golpe aconteceu em 73 e, enfim, os as dores, as tensões continuaram, claro, por tempos. E no ano de 74, ela escreveu esse livro Palavrar Mais, em que ela foi desconstruindo palavras. Ela disse que teve um dia que ela começou a ver as palavras se desconstruindo na frente dela. Ela não sabia muito bem por quê, como, era mistério para ela. Aqui, por exemplo, é uma dessas palavras, poema que ela criou. Fuente, funda el ente. Acho inclusive uma palavra muito precisa e bem-vinda aqui para nossa conversa sobre origens, porque dentro da palavra fonte, ela encontrou esse verso de fundação de uma existência. Fuente, funda el ente, funda uma existência, um ente. Outra dessas palavras que ela foi vendo, ela disse que via na frente dela essas palavras se reconstruindo, se recriando. Corazón, con razón. O livro dela, que eu mencionei aqui, tá cheio dessas palavras que tem esse jogo que ela tá fazendo, mas não é um jogo estéril. A própria Audre Lorde fala que os brancos, eh, os escritores brancos que foram transformando a escrita num jogo estéril de palavras, esqueceram da investigação profunda que a poesia pode ser. Quando a Audre Lorde fala sobre uma poesia, ou uma escrita, melhor dizendo, desvitalizada, ela fala que é um jogo estéril de palavras. Aqui, na Cecília Vicunha, a gente está falando de um jogo misterioso de palavras, e que a própria Cecília nomeia assim, mistério. Tem uma história que a Cecília conta que é muito bonita. Ela diz que um dia estava, eh, vendo uma palestra do Jorge Luiz Borges. E aí, perguntaram para o Jorge Luiz Borges como que ele fazia para entender que um poema era um poema. Ele percebia que um poema era um poema mesmo, que aquela escrita que estava nascendo era um poema mesmo. E aí o Borges respondeu assim, e a Cecília escutando, né: "Quando você está na presença do poema, é como quando você está na presença do mar, não há dúvidas sobre isso. Quando você está na presença do poema, é como quando você está na presença do mar, não há dúvidas sobre isso". A Cecília, ao contar essa história, ela diz que você percebe a diferença entre o que é e o que não é um poema de uma maneira instintiva, animal e um tanto misteriosa também. Cecília Vicunha, Borges e só vou trazer mais 2 vozes aqui. Adélia Prado é outra dessas poetas que convida a gente a relacionar esse nascimento da poesia com o mistério. Um mistério. Eu vou ler esse poema aqui, da Adélia. Peço que vocês abram os ouvidos, vou até pedir que vocês façam uma coisa. Se puderem fazer assim, ó, com as mãos, como se estivessem esquentando as palmas. Façam assim bem forte, coloquem assim os ouvidos um pouquinho, para aquecer os ouvidos para esse poema que vai chegar.
Linhagem. Minha árvore ginecológica me transmitiu fidalguias, gestos marmorizáveis. Meu pai, no dia do seu próprio casamento, largou minha mãe sozinha e foi para o baile. Minha mãe tinha um vestido só, mas que porte, que pernas, que meias de seda mereceu. Meu avô paterno negociava com tomates verdes, não deu certo. Derrubou o mato para fazer carvão. Até o fim da sua vida, os poros pretos de cinza. Não me enterrem na Jaguara. Na Jaguara, não. Meu avô materno teve um pequeno armazém, uma pedra no rim, sentiu cólica e frio em demasia. No cofre de pau guardava queijos e moedas. Jamais pensaram em escrever um livro. Todos extremamente pecadores, arrependidos até a pública confissão de seus pecados, que um deles pronunciou como se fosse todos. Todo homem erra. Não adianta dizer eu, porque eu. Todo homem erra. Quem não errou vai errar. Essa sentença não lapidar, porque eivada dos soluços próprios da hora em que foi chorada, permaneceu inédita, até que eu, cuja mãe e avós morreram cedo, de parto, sem discursar, a transmitisse a meus futuros, enormemente admirada, de uma dor tão alta, de uma dor tão funda, de uma dor tão bela, entre tomates verdes e carvão, bolor de queijo e cólica. Adélia Prado. Quando ela chega nessa curva do poema, enormemente admirada, de uma dor tão alta, de uma dor tão funda, de uma dor tão bela. Ela tá levando a gente para um lugar. Ela tá levando a gente para algum lugar. Eu entrevistei a Adélia no final do ano passado para um texto que ainda vai sair em breve por aí. E a Adélia falou muitas coisas, né, claro, incríveis, mas uma delas eu anotei aqui para falar com vocês. Ela disse: "Poesia é mistério. Se eu tirar um único verso, o poema desaba. Se eu pôr um a mais, ele desaba do mesmo jeito. Se eu tirar um único verso, o poema desaba. Se eu pôr um a mais, ele desaba do mesmo jeito. Então é puro mistério, coisa que não entendo." É a Adélia Prado, aos 90 anos, falando sobre o ato de criar a poesia. Por fim, aqui, essa minha esse meu falatório, quero sublinhar mais uma fonte da poesia. Vou relembrando com vocês, né, a poesia nasce da fricção com a vida, a poesia nasce da descoberta, a poesia nasce do tempo primitivo, a poesia nasce do mistério, a poesia nasce da experiência. Temos aqui Audre Lorde, essa poeta que diz pra gente que a poesia é a destilação reveladora da experiência. Essa poeta que diz pra gente que a poesia é uma investigação da intimidade e é uma investigação que exige da gente muita intimidade. Audre Lorde é essa poeta que diz que não pode separar a vida da poesia, tanto que, não sei se vocês já leram, tem um livro da Audre Lorde que se chama Diários do Câncer, que é um livro que ela fala do câncer de mama, que atravessou a vida dela,
numa escrita muito das entranhas e numa escrita que é poesia, é diário, é tudo acontecendo numa trama emaranhada, se é que é possível uma trama emaranhada, né, a trama já é emaranhada, mas uma trama emaranhada é ainda mais. Trago aqui a Audre Lorde, também de certa maneira conectando um tanto essa nossa conversa com o curso que vai começar na semana que vem, porque essa poesia que nasce da experiência tem muito a ver com as nossas memórias. Essas memórias que de alguma maneira são experiências que estão decantando no nosso corpo. E quando a gente escreve sobre elas, elas também se transformam. E eu já vivi isso muitas vezes, de escrever sobre alguma memória, escrever sobre alguma experiência e aquilo ganhar outros contornos, aquilo se transformar dentro de mim de alguma maneira. Eu vou, eh, junto aqui com a Audre Lorde, que fala da experiência e que lembra a gente, né, que isso que atravessa o nosso corpo é história que pode ganhar forma de poesia. Eu vou terminar essa fala lendo aqui um poema bem recente que eu escrevi e bem, inacabado inclusive. É um desses poemas que tem uma quentura do momento presente, é uma memória extremamente recente, e é uma memória muito estranha, porque foi um garoto que estava sentado no lugar, ele veio vender adesivos, adesivos. Atravessou, assim, o caminho, contou a história dele e foi embora. O menino Dimas vende adesivos na rua. Quando é dia de toda a família vender adesivos, a mãe de Dimas, o pai de Dimas, a irmã de 15 anos de Dimas, a irmã de 11 meses de Dimas e o irmão de 8 anos de Dimas se dividem, e a mãe leva a menina nos braços. O pai de Dimas diz: às 11h30 da noite a gente se encontra na estação de metrô para voltar para casa. Às 11h30 da noite a gente se encontra na estação de metrô para voltar para casa. A família de Dimas só tem um celular, que fica com o pai. Dimas vende adesivos da Pequena Sereia, mesmo em dia de chuva. 11h30 da noite a família se encontra e cada um conta o quanto vendeu. Dimas tem 10 anos e diz tantos detalhes, sei até o horário que ele brinca na rua. Quando Dimas está brincando até tarde e dá 11h30 da noite, ele percebe que deu 11h30 da noite, sem olhar no relógio. O corpo de Dimas sabe de cor a hora do horário. Explicaram para ele: é seu relógio biológico. Mas Dimas disse que nunca viu um relógio biológico. Se o Dimas está brincando até tarde e dá 11h30 da noite, ele pensa que é hora de encontrar a família. Um dia, Dimas estava brincando e perto das 11h30 da noite ele foi para casa. Viu sua família dormindo, sentiu alívio. 11h30 da noite era mais do que o horário de voltar para casa. 11h30 da noite era a hora de conferir se todos tinham sobrevivido a mais um dia. Esse é o poema sobre Dimas que atravessou meu caminho e que contou todas essas histórias. E, na verdade, é um chamado, é um convite aqui para vocês. Esse poema foi essa experiência inexplicável de um encontro. Vivi esse encontro com o Dimas, inclusive deixei um livro com o Dimas no dia e deixei um livro, enfim, dei de presente para ele, porque ele falou que gostava de ler.
Ele foi e eu fiquei com essa história, na hora eu peguei um guardanapo, tá até aqui acho que o guardanapo, não sei se tá tão perto, eu vou pegar aqui, tá bem perto de mim. Peguei um guardanapo, escrevi aqui, na hora, porque foi esse gesto de tentar conviver com essa poesia que tá nascendo, conviver de algum jeito. E um jeito é agarrar essa poesia. E essa poesia, no caso, não é uma poesia que traz só a força do Dimas, que já é muita, mas traz também a tragédia que tá costurando cada fio, cada linha, né. Mas é isso, agarrar esse poema que nasce, é o convite que deixo aqui, e também deixo esse convite para a gente continuar, quem sabe se encontrando a partir da semana que vem, transformando memórias em versos, e os encontros desse curso também vão ser encontros para a gente entrar em contato com outros poemas de outras poetas, que nos convidam a perceber essas histórias que os poemas guardam. Quero deixar aberto aqui se alguém quiser fazer algum comentário, fala, pergunta, desabafo, inquietação. Vi que a Noemi também já abriu a câmera, se quiser seguir, tô aqui agora para escutar e conversar com vocês. Eu só queria lembrar todo mundo, antes de fazerem as perguntas, né, sobre a promoção que a gente está fazendo hoje e até o dia 20, sexta-feira, para quem quiser fazer o curso do André, que vocês estão vendo quem é o André e como ele fala, né, com o cupom André15 no site da Escrevedeira, tá. E até sexta-feira, dia 20 de março. Bom, pode abrir aí para as perguntas, André, se alguém. Maravilha, Noemi, obrigado por também possibilitar esse desconto. E quero ouvir vocês, gente, por favor, alguém traga aqui alguma fala, alguma reverberação que seja. Tainá, quero te ouvir, Tainá. Cadê Oi, você? oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Tô te ouvindo. Tá. Eu queria trazer 2 pontos, assim, para você comentar, assim, eu gostei muito dos recortes que você trouxe, né, dos poetas e desse diálogo, desse converseiro. E dentro dessa lógica desse converseiro, assim, e pensando sobre onde nasce a poesia, e tentando contribuir, assim, eu fiquei pensando, num olhar de um poeta brasileiro que eu gosto bastante, que é o Bob Bach, né, que Uhum, trabalha muito com poesia visual, e ele traz uma reflexão de que a poesia ela nasce muito do silêncio, né, ele uhum, tem uma trajetória de estudar, né, poesia e silêncio e de pensar nesses silêncios, o silêncio da criança, o silêncio do rosto, o silêncio da morte, e eu acho que é uma dupla, né, muito potente, assim, a gente olhar para esses converseiros e para essas tentativas, né, de fricção e de movimento, mas também em contrapartida, olhar para esse silêncio que é imanente, né, e que fica e que sempre permeia, né, a nossa escrita, assim. Então queria que você falasse um pouco sobre esse olhar também, né, desse silêncio, né, que permeia, assim. Então isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. E a outra coisa é que, aproveitando que a Noemi está aqui para fazer um elogio público, ela compartilhou no Substack essa semana uma reflexão lindíssima sobre metáfora, aliás, eu amo seu Substack, Noemi, seu jogo da velha, eu sou muito fã, assim, logo que chega eu corro para ler, assim, e tem reflexões lindíssimas, assim, e você trouxe uma reflexão muito potente sobre metáfora a partir de uma pergunta, né, falando de fato, assim, do quanto a gente está perdendo essa lógica dessa analogia e o quanto a gente precisa recuperar. Então acho que seria uma oportunidade legal também te ouvir um pouco, André, sobre esse olhar, né, pra metáfora que eu acho que se tem alguma casa da poesia, ou se tem uma poesia feita de casa,
pra mim é a metáfora, assim, né, é esse lugar, né, esse chão da poesia. Então fiquei com essas 2 inquietações aqui, queria te ouvir um pouco. Obrigada. Tainá, que maravilha seu comentário, sua fala. Dá pra gente fazer agora um capítulo que é a poesia nasce do silêncio. Sim, seria um capítulo muito preciso e muito urgente, inclusive, no nosso mundo, né. Enquanto eu estava escrevendo, pensando aqui no encontro, o silêncio apareceu também como muito vital, sempre, mas eu acabei fazendo um recorte que até levou a gente mais para essa relação poesia e antigo, primitivo, ancestral. Mas o silêncio, sem dúvidas, para mim como poeta, é é uma das grandes questões. Quando você fala silêncio, inclusive eu lembro do Manuel de Barros falando do vazio, esse silêncio que talvez a gente pode relacionar com esse vazio, com essa possibilidade ser de espaço, né. É mais do que tudo espaço, né. Tem uma relação que eu fico também pensando quando se fala do silêncio, que é essa relação entre a poesia e o corpo, né. Quando a gente fala do silêncio, é uma experiência do corpo, né, e que corpo é esse que cria poesia no nosso tempo, né. Muitas vezes um corpo que está totalmente atravessado pelo ruído, e não pelo silêncio, né. Você falando eu também me lembro que sábado agora eu estava mediando uma conversa com Marcelino Freire, maravilhoso Marcelino. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre a mudança que ele acabou de fazer. Ele morava, na Vila Madalena, cidade de São Paulo, e foi morar no interior de São Paulo. Foi morar numa casa com quintal. E aí eu perguntei: "Marcelino, você já está sentindo que a sua escrita está sendo transformada de alguma maneira por esse silêncio, por essa outra relação de dia a dia que você está vivendo agora no quintal?" Ele falou: "Totalmente, totalmente, a minha escrita está mudando já, porque eu estou vivendo outro dia a dia." Então, Tainá, realmente o silêncio é uma fonte inesgotável, inesgotável. E se a gente vai também buscar essas raízes mais orientais da poesia, né, essa relação com o silêncio também vai aparecer de um jeito muito estrondoso. E quando você fala da metáfora, eu lembrei de uma educadora que eu amo de paixão, que se chama Tiki Gonzalez. Vou escrever aqui o nome dela. Tiki, quem é da educação, acho que vai gostar de conhecer ela. Quem não é também vai gostar, espero. A Tiki é uma educadora argentina. Ela é de Rosário, na Argentina. Eu conheci ela lá uma vez. Ela é uma poeta, educadora, foi, secretária de educação lá de Rosário. E ela tem uma fala bem direta, assim, ela diz que a literalidade é violência. A literalidade como política, a literalidade como, eh, esse padrão que faz a gente perder o que ela mesma chama de metáfora e mundo mágico, né, assim. Então acho que quando você fala, Tainá, também dessa metáfora, essa presença da metáfora, essa relação da metáfora como casa da poesia, a gente está falando da poesia, a gente está falando também de uma questão que eu acho que sempre está em jogo, né, política, né. O quanto ao falar da metáfora, o quanto ao falar da poesia como investigação, intimidade, destilação da experiência, a gente está lembrando da Audre Lorde, dizendo o quanto isso é radicalmente transformador, o quanto isso deveria ser um direito, assim, de ser vivido no corpo, né, porque isso realmente faz acontecer alguma coisa. Tem um texto da Audre Lorde, que inclusive o título é esse: "A poesia faz alguma coisa acontecer". Eu acho ótimo, porque ela vai
deixando em aberto, mas a gente sabe que isso que acontece é muito vital. Ela inclusive diz assim: "A poesia faz alguma coisa acontecer de fato, faz a sua vida acontecer, lide você com ela ou não". Vamos lá, Marta, quero te ouvir. É, não, quando eu vi o tema, né, da da nossa conversa aqui hoje, eu pensei: aonde nasce a poesia? E eu penso de nascer no afeto, mas no sentido de afetar, né, de afetar mesmo, o verbo afetar, de atingir, de nos comover ou de nos perturbar de alguma forma, né. Então eu gosto muito desse verbo quando se fala em poesia. E que às vezes causa um estranhamento, não necessariamente vai ser uma coisa, né, assim, confortável pra gente, né. Pode nascer de um estranhamento também. E lembrei agora que vocês falaram aí, a Tainá e você falaram de metáfora, eu vou carregar um pouco para minha área, que é literatura infantil e juvenil. Lembrei do Manuel de Barros que você falou também, né, em Exercício de Ser Criança, né, de carregar água na peneira. Essa metáfora, né, que é também sobre criar despropósitos, né, como ele fala, criar peixe em bolso, né, esse estranhamento, né. E eu acho que a poesia é muito isso, você falou do menino, da criança, né, de ficar olhando a água, né, cair na pia, eu lembrei também disso, né, carregar água na peneira, né. Como criar poesia é carregar água na peneira, né, que é um exercício, assim, que você é difícil de você colocar, mesmo que tenha alguma forma, parece algo inacabável, algo, assim, né, que não tem muito propósito, que é muito, eh é uma coisa muito subjetiva, né, e carregar essas coisas e passar para o outro, né. Enfim, era isso a minha fala. Amei, Marta, amei. Nossa, obrigado por trazer essa imagem da água na peneira. Eu gosto muito, inclusive teve um momento que eu fiquei pesquisando essa imagem mesmo, porque um dia eu estava num carro de Uber e a motorista do Uber, chamada Vitória, ela começou a me contar uma história antiga. Ela falou assim: "Ah, tinha um mestre que dava uns livros para o discípulo ler, e esse discípulo, ele não gostava muito de ler, ele voltava e falava assim: "Ah, não entendo nada, não gosto desses livros, não entendo nada". E aí um dia esse mestre falou assim: "Olha, pega a peneira que está enferrujada, velha, lá na cozinha, e eu quero que você me traga um pouco de água do rio". Aí esse discípulo foi, pegou a peneira que estava enferrujada, foi no rio, não conseguiu pegar água, voltou, falou para o mestre: "Olha, não consegui pegar água, mas eu tentei". O mestre falou: "Olha, tenta de novo". No dia seguinte, o discípulo foi com a mesma peneira enferrujada, tentou pegar água, falou para o mestre, não deu. Isso aconteceu repetidamente, vários e vários dias, até que o mestre pediu para o discípulo olhar a peneira, depois de meses. A peneira não estava mais enferrujada, a peneira estava, de alguma maneira, outra peneira. O pó, tudo que tinha se acumulado nela, lá esquecida na cozinha, tudo se foi, ela se renovou de alguma forma. Aí o mestre falou: "É a mesma coisa que acontece com você quando continua convivendo com aqueles livros que eu passo para você. Alguma coisa muda. E algo que muda aí é muito vital". Ela me contou essa história. A Vitória, no Uber, ela estava antes de me deixar no lugar que eu ia ficar, ela contou, eu falei: "Gente, Vitória, essa história tem tudo a ver com o poema do Manuel de Barros". Ela não conhecia o poema, passei para ela, e aí depois eu fui investigar, né, será que essa imagem da peneira é uma imagem que apareceu outras vezes? Aí encontrei outras histórias de mestre e discípulo falando dessa água na peneira, encontrei um poeta japonês que fala
de um monge chinês, milhares de anos atrás, falando da mesma imagem, carregar água na peneira como um gesto que era meditativo no sentido de você perceber a água passando pela peneira. Enfim, estou falando tudo isso, Marta, porque essas imagens, elas são muito férteis. O próprio Manuel de Barros falava para a gente ser ocupado pelas imagens, se deixar ser ocupado pelas imagens. E a poesia tem muito a ver com isso, né? Obrigado, Marta. Vou passar para, eu acho que tinha alguém Isso, sou antes. eu, sou eu. Você, Débora, isso? Exato. Ô, André, obrigada. Assim, Olá, eu vim te dar um abraço e trouxe minhas orientandas de mestrado para te ouvir. Tá que aqui, bom. a Ruth, a Maria Alice, que vieram. É, a gente até vou te provocar, né? Que eu acho que você é essa pessoa do tutano, né? Da coisa que a Conceição fala. E aí eu acho que os meus orientandos, alguns têm esse interesse de ouvir as pessoas mais velhas, até no trabalho acadêmico, mas não distante da escrita, né? Da escrita provocativa, né? Eh, Dessa questão da escrevivência mesmo, sabe? Porque, assim, até reli recentemente, a Ruth, que é uma orientada, me provocou, e eu reli aquela coisa da própria Conceição falando sobre a escrevivência e de como ser brasileiro e ser tocado. Aí quando veio essa oficina, eu fiquei pensando em te provocar nesse sentido de e essa, né, vivência do escrever, né, assim, que é tudo que nos atravessa mesmo, né. Eu penso muito que tudo que eu consigo escrever ou que brota de mim de alguma forma, foi de algo que eu vivi mesmo. Então assim, a não então assim, não é possível aquela história de que alguém senta e escreve algo que não viveu, assim, eu não consigo pensar nessa ficção, assim, eu acho que sempre tem algo de autobiográfico, assim. Aí eu queria te ouvir, enfim, é isso. Obrigada pela oportunidade. Ai, obrigado você, Débora. E, nossa, Conceição Evaristo, uma mestra, imensa, né, e toda essa fala dela sobre a escrevivência aproxima a gente ainda mais, tanto da escrita quanto da vida, né. Eu sinto que o que a Conceição faz e que é maravilhoso ao trazer a escrevivência é de novo lembrar a gente dessa relação entre vida e escrita, né, que às vezes, dependendo do contexto, principalmente se às vezes é um contexto mais acadêmico ou um contexto mais burocrático, é como se a escrita tivesse apartada da vida, né. Mas não, a Conceição tá lembrando a gente, né, tem aí um cordão umbilical ligando, né, essa escrita a essa vida. E quando você fala da Conceição, eu fico lembrando também do quanto para Conceição a palavra tem uma força ancestral, né. Cada palavra Cada palavra tem uma história, também traz uma relação com a vida, né. Tudo conta. Tem um poema da Conceição que eu até a gente trabalhou no curso passado que a gente fez na Escrevedeira, que ela fala: "Foi de mãe o meu jeito de escrever, veio de mãe", ela vai contando tudo que ela foi aprendendo com a mãe dela, uns poemas que mais me arrebatam, assim, da Conceição, e é um dos poemas mais íntimos, assim. Então acho que sublinho, talvez só terminando aqui minha fala, essa palavra intimidade, né. Tem algo também de uma coragem de lidar com a intimidade por meio da escrita, que é uma afirmação que a Conceição faz, e que é uma afirmação que a Audre Lorde faz muito também. A palavra intimidade aparece muito. Depois, que eu me encantei primeiro com o texto da Audre Lorde, A Poesia Não É um Luxo, que inclusive quem me conhece, já fez oficina comigo, sabe que eu sempre passo esse texto. Depois que eu me encantei com esse texto, eu fui procurando outros textos da Audre Lorde e fui vendo o quanto ela falava disso várias vezes de jeito diferente, sobre a importância da intimidade, essa coragem de lidar com a própria intimidade na escrita. E isso a Conceição é uma mestra, em lembrar a gente disso o tempo todo. Não sei se respondi ou fiz um comentário que Sim. reverberou aí. Obrigado, Débora. Eu vou passar para Clarice.
Boa noite, Clarice. Boa noite, professor. Clarice aqui, espero que todos estejam bem. Queria primeiro saudar você e a escrevedeira por esse momento digníssimo, assim, uma aula pública e gratuita nesse intento de popularizar o fazer poético, acho de suma valia. Então, muito obrigada por esse espaço, valiosíssimo. Enfim, coincidência ou não, você está falando muito da Audre Lorde, está no topo da minha cabeceira, Nossos Mortos em Nossas Costas, Olha dela. só. Uau. Tá no topo da minha cabeceira, e a epígrafe, enfim, a antessala, o prelúdio, enfim, o abre alas belíssimo que ela dá, é um provérbio axante, que é um povo do território que é onde é Gana hoje, que ela diz: "Uma cabeça só não forma um conselho". Enfim, aí eu queria te perguntar, professor, porque você muito bem, aprofundou, destrinchou a questão da fricção, que para mim é um substantivo pujante e sensível a um só tempo em relação à realidade. E eu queria te perguntar sobre a dimensão dialética, ao trânsito entre o pessoal e o coletivo na poesia. O eu e o outro, ou os outros no plural. Como que isso se dá, como isso emerge, enfim, como que você colocaria isso para nós aqui? Clarice, obrigado por falar dessa abertura aí do livro da Audre Lorde. É uma cabeça só não forma um conselho? Você falou? Sim. Ótimo. Esse livro eu não li dela, vou procurar depois. E olha, vou aqui fazer uma fala, eh, solta sobre essa relação do coletivo, do individual, nessa escrita, assim. Vou falar um pouco da minha escrita. Eu sinto que muitas vezes, quando eu tô escrevendo, eu não sei exatamente no que aquela escrita vai se tornar ainda. Por exemplo, eu anoto uma memória num caderno, ou eu começo a escrever sobre ela. Eu não forço que ela já se torne alguma coisa, do tipo: "Ah, eu quero que esse poema sobre a minha mãe fale de todas as mães", por exemplo. Eu não forço, tento não forçar, tento descobrir o que que tá sendo escrito, assim. Até porque, isso é uma fala que muitos poetas dizem, né, uma palavra vai puxando a outra, né, um verso vai puxando o outro. Então, muitas vezes, eu me deparo, às vezes, enquanto eu estou escrevendo, com histórias pessoais que eu coloco no papel e quando eu estou num processo de lapidar esse texto, que eu leio muito em voz alta, muito em voz alta. A minha escrita tem muito essa relação com a oralidade, muito, muito, muito. Eu vou tentando me perguntar o que que esse poema está dizendo para além de mim, assim. O que que esse poema está dizendo para além de mim? O que que esse poema tá pedindo? O que que esse poema como uma coisa para além de mim, assim. E aí, eu fico feliz no sentido mesmo de, eh, entusiasmado com a poesia, quando eu vejo, por exemplo, um poema que às vezes é uma memória muito pessoal e que uma pessoa lê e se reconhece nessa memória, como dela, assim. Mas eu sinto que isso, pelo menos na minha experiência, não é algo tão intencional, que eu consiga fazer assim: eu quero que esse poema que conte essa memória individual já seja percebido como coletivo. Eu tendo a achar que as memórias individuais, elas dizem muito sobre o coletivo, sempre. Mas claro, que pode ser que a gente escreva um texto tão ensimesmado, que ele não dê espaço para a pessoa que está lendo se reconhecer. É possível também que isso aconteça, mas falando também de uma questão de sabor, eu fico muito encantado com textos que conseguem trazer a dimensão coletiva da experiência individual, assim.
e tendo a ler muito esses textos, e sinto que quando a gente quer escrever algo assim, é muito importante a gente ler o máximo de autoras e autores que fazem isso, que eu acho que é um dos jeitos, inclusive, de aprender a fazer isso. Você se aproximar de quem faz e faz bem e se nutrir, se nutrir, se nutrir, se nutrir, se nutrir, até que aquilo se torne algo mais presente na sua corrente sanguínea, que você não precise forçar na sua escrita, mas que esteja na sua corrente sanguínea, né. Enfim, não sei se refleti a parte do que você queria, mas tentei. Thelma, querida. Olá, boa noite a todas as pessoas. Agradeço também a escrevedeira. Sempre um prazer aqui ouvir o André, né. Eu queria trazer uma reflexão, embora a gente não esteja falando especificamente, eh, de poesia para a infância, mas como eu trabalhei com isso a vida toda praticamente, né, com mediação do texto poético para crianças e jovens, e a gente costuma falar muito, quando a gente fala de criança, que criança e poesia é o par perfeito, que as crianças elas são naturalmente poetas, isso tudo todo mundo mais ou menos já sabe. O que me incomoda é que atualmente a gente tem eu pelo menos tenho percebido um pouco essa dissociação da criança com a poesia, que é uma coisa gravíssima, né. Eh, eu acredito que seja, porque eu me pergunto o que que nós estamos fazendo, nós enquanto sociedade, com essas crianças, né, que já não conseguem, ser crianças, quando tem que ser crianças, e não conseguem viver essa poesia, essa metáfora, né, do mundo, como nós idealizamos, porque nós idealizamos às vezes uma criança que na verdade não é a que existe, né. E isso me deixa muito preocupada, né, essa adultização do olhar da criança que não consegue mais, muitas vezes, transver o mundo. Não porque ela não consiga de fato, ela consegue, mas muitas vezes ela é, limitada pela própria escola, né. Infelizmente, a gente tem que fazer essa meia culpa também. E aí eu queria só trazer um exemplo aqui, como é que o nosso papel enquanto educadores e adultos é importantíssimo a gente voltar o nosso olhar para lá para esse começo, para a criança que está começando a descobrir o mundo e que é sim uma poeta, né, nata, mas que não pode ser tolhida. Eu encontrei um menino pequeno, devia ter uns 4 a 5 anos também, aqui numa feira aqui em Brasília, Feira da Torre, não sei se alguém já conhece, e tem um senhor que produz, instrumentos musicais artesanais, com cabaças e outras coisas. E eu estava lá, e eu estava justamente mexendo num pau de chuva. E o menino chegou perto de mim e perguntou: "O que é isso?" Eu falei: "É um pau de chuva". E ele perguntou: "Mas por que pau de chuva?" Eu falei: "Porque aqui dentro tem chuva e outras coisas". Ele ficou me olhando com uma cara assim de, sabe? Tá me enganando, né. Ele falou: "Não, aí não tem chuva não". Eu falei: "Tem, quer ver?". Aí eu comecei a mexer o pau de chuva, fazer aquele barulhinho. Aí eu virei pra ele e falei: "E aí, você viu a chuva?" Ele: "Não, não tem chuva nenhuma aí". Falei: "Ah, me desculpe, é porque eu esqueci de um detalhe, para ver essa chuva você tem que fechar os olhos. Quer tentar?". Aí ele fechou os olhos, aí eu fiz de novo. Aí ele tipo aí eu falei: "E agora? Agora você viu a chuva?". Aí ele só fez assim com a cabeça. Então, assim, esse nosso papel também, né, de conduzir essa criança que às vezes, por várias razões, está com essa dificuldade de metaforizar, né, de penetrar nessa dimensão simbólica. Sim, Thelma, vou, refletir aqui um pouco a partir do que você disse e até dizer também, né, que esse encontro hoje é para ser um encontro que a gente mergulhe, como a gente mergulhou, mas ele vai ser um pouco mais curto. Então vou responder aqui a Thelma e já ir fazendo uma costura aqui pra esses finalmentes. Quando você contou, Thelma, não tem como eu não lembrar de um dia que eu estava no Ceará, numa feira de projetos da Secretaria de Educação, e aí
eu encontrei um grupo de crianças, devia ter 8, 9 anos. E aí eles estavam criando um jogo, era um jogo para anotar palavras. E eu falei: "Eu quero participar, como é esse jogo?". E aí eles falaram assim: "Ah, você pega esse papel", era um papel pautado, né, tinha as linhas todas assim, você pega esse papel e escreve as palavras que a gente falar. Aí eu concordei, falei: "Ótimo". E eles falaram uma palavra do tipo, eh árvore. E aí, em vez de eu anotar na linha que estava na folha, eu virei, assim, a folha e anotei árvore bem grande, passando em cima de todas as linhas, assim. E aí um menino olhou, assim, pra mim e falou: "O que você fez? O que você fez?". E aí eu falei: "Eu escrevi fora da linha". E ele falou: "Fora da linha? Fora da linha não pode. O que você fez?". O E aí pe eu cômico, é que era uma criança, né, falando isso, assim. E claro que eu entendo também totalmente que ele tá totalmente no direito dele de estar tentando incorporar o que a sociedade tá falando pra ele, porque já é uma luta existir, já é uma luta, então ele tá tentando se agarrar em alguma coisa, ele tá tentando se agarrar na linha. Só que ele vai perceber que em algum momento essa linha não vai dar muito pra se agarrar nela ou vai ser muito dolorido se agarrar nela por muito tempo. E digo isso porque realmente é uma responsabilidade grande coletiva manter contextos ou cultivar contextos em que a palavra continue viva, em que o brincar exista, em que os livros respirem, em que a poesia seja uma corrente elétrica no corpo. Isso é um desafio, né, nesse mundo, e essa palavra que você usou, adultização, ela, enfim, ela é muito violenta, né, ela acontece, de maneiras terríveis, né, terríveis, terríveis. A gente sabe os limites que isso chega, né, até as violências que isso, gera. Então, fica um desafio muito grande que eu desejo e espero que a gente consiga ir criando mais espaços assim, né, que acordem as palavras, né. Tem até um verso que às vezes eu falo coletivamente, com todo mundo repetindo, que é: "Acordar as palavras até que as palavras sonhem". Acordar as palavras até que as palavras sonhem. E que sempre está em jogo uma questão política, né, muito séria, muito séria. Quem tem direito de sonhar as palavras, né? Quem tem direito, num país como o Brasil, de sonhar as palavras? Eu venho de uma família na periferia de São Paulo, eh, enfim, o pai pedreiro, minha mãe costureira, empregada doméstica. Eu venho de um contexto em que pensar em ser poeta ou pensar em ser escritor não era nenhuma, assim, não era nenhuma fresta, nem existia essa possibilidade. Era um delírio mesmo, assim. E por um tempo esticado, eu imaginei que era um delírio e é, né, continua sendo um delírio, né, Manuel de Barros diria: "É um delírio sim". E que continuemos criando espaços para a gente poder viver o que parece impossível de viver, né, na força, na potência, no sonho. Espaços como esse aqui que a gente pode conversar e se inspirar com vozes diversas que abrem caminhos. Quero muito agradecer todo mundo aqui que ficou até agora, que veio para o nosso encontro. Quero muito desejar que a gente continue se encontrando, tenha essa chance de estar aqui a partir da semana que vem nesse curso da escrevedeira e que venham outras chances também. Agradeço o Norberto por todo o apoio.